Olá! Olha, muita gente tem uma imagem bem formada sobre o Supremo Tribunal Federal, o STF, certo? Sim, com certeza. Aquela ideia do guardião da Constituição. Pois é, mas tem um livro recente, A Suprema Corte contra os Trabalhadores. O título já chama atenção, né? Bastante. E ele traz uma ideia diferente. Sugere que o STF, na verdade, virou um lugar complicado para os direitos trabalhistas aqui no Brasil. É uma perspectiva forte, sem Então, dúvida. a nossa conversa hoje vai justamente mergulhar nisso aí. A gente vai tentar entender como o STF tem decidido essas questões de trabalho ultimamente. Seguindo essa linha de raciocínio da fonte, né? Que aponta uma mudança de rota. Exato. E as consequências disso, quer dizer, por que o Supremo, que antes, sei lá, quase não pegava caso do trabalhista, agora está julgando tanto? Boa pergunta. E qual é o resultado final disso tudo, né? Pelo menos segundo esse material que a gente analisou. Vamos tentar desembrulhar isso. Vamos lá. Um ponto de partida que o livro destaca é, é o aumento claro, assim, nos últimos 10, talvez 15 anos, de processos trabalhistas chegando lá no STF. Sim, esse é um dado interessante. Parece que o que era exceção virou meio que regra, né? Exatamente. Virou rotina. E o curioso, assim, segundo essa análise que a gente viu, é para onde essas decisões estão indo, né? Hum, A leitura que a fonte faz é que a balança tem pesado mais para um lado, o de reduzir direitos, favorecendo o que eles chamam de patronato, os empregadores. principalmente nas discussões que envolvem mais dinheiro. É isso. As questões economicamente centrais. Isso, exatamente. Onde o impacto econômico é maior, a tendência seria essa, segundo a análise. Mas isso aí não vai um pouco contra aquela imagem que muita gente tem do STF como progressista? Pois é, essa é uma contradição que a fonte tenta explicar. Como? Bom, a análise sugere que esse rótulo de progressista talvez ele se aplique mais a outros temas, sabe? Pautas de costumes, direitos de minorias. Ah, tipo casamento homoafetivo, essas coisas? Exato. O que o livro descreve mais como uma agenda liberal, nesse sentido. Mas aí, quando o assunto vira a relação capital-trabalho, a economia do emprego no dia a dia, Aí a história muda. a história seria outra, bem menos favorável ao trabalhador, de acordo com essa visão. Entendi. Mas imagino que não seja tudo preto no branco, né? A fonte deve reconhecer alguma decisão que foi na outra direção, talvez, a favor dos trabalhadores. Sim, sim, o texto aponta nuances, é importante dizer, não é uma coisa monolítica. Que tipo de nuances? Olha, eles mencionam vitórias pontuais. Por exemplo, lembram que o STF derrubou alguns pontos da reforma trabalhista que eram vistos como bem duros. Tipo o quê? Aquela regra que obrigava o trabalhador de baixa renda, mesmo com justiça gratuita, a pagar os honorários do advogado da empresa se perdesse a ação. Nossa, isso era pesado. O risco era enorme para o trabalhador. Exatamente. Imagina processar buscando um direito e sair devendo. Isso caiu. E também citam umas decisões que beneficiaram mulheres trabalhadoras em casos específicos. Faz sentido ter esses contrapesos. Mas, voltando à tendência geral que a fonte aponta como desfavorável, qual seria o ponto mais crítico disso? Onde a preocupação é maior? Olha, o foco principal da preocupação que essa análise levanta é o avanço de formas de contratação fora da CLT, especialmente a tal da pejotização. Ah, o famoso PJ. Isso, basicamente, é trocar a carteira assinada, o vínculo de emprego, por um contrato de pessoa jurídica. Que muitas vezes é vendido como algo mais flexível, né? Menos burocrático. Sim, esse é o discurso às vezes, mas a fonte argumenta de forma bem forte que as consequências para o trabalhador são drásticas. Em que sentido? Bom, é o adeus para férias remuneradas, 13º salário, FGTS, seguro-desemprego, toda aquela rede de proteção da CLT, né? Perde tudo isso. Perde. O custo para a empresa pode cair muito, quase a zero em termos de encargos trabalhistas, e a responsabilidade dela também diminui bastante. É uma mudança estrutural. E sobre essa pejotização, teve um desenvolvimento recente bem importante que a fonte destaca, né? Algo que deu o que falar. Sim, e esse é um ponto assim crucial na análise. Foi uma decisão individual monocrática do ministro Gilmar Mendes. O que ele decidiu? Em abril, ele simplesmente mandou suspender todos os processos no Brasil inteiro que estavam questionando a validade desse tipo de contratação via PJ. Todos? Parou tudo. Tudo. Milhares de ações, onde se discutia justamente se aquele contrato PJ não era, na verdade, um emprego disfarçado, sabe? Ficaram todas paradas. Nossa. E ficam paradas aguardando uma definição final do plenário do STF.
O impacto disso é gigantesco. É muito forte paralisar tudo assim. Isso me faz lembrar de outra discussão que a fonte usa para ilustrar essa dinâmica do STF. A do financiamento sindical. Você lembra? Lembro, sim. É um bom exemplo que eles usam para mostrar como as coisas funcionam por lá, segundo a visão deles. Como foi esse caso? Primeiro, o STF foi bem radical, né? Proibiu qualquer tipo de contribuição para os sindicatos por parte de quem não era afiliado. Isso quase quebrou as entidades, foi um baque. Imagino. Aí depois, segundo a análise do livro, eles perceberam que nem mesmo o lado patronal achou isso bom. Porque, né, precisam de sindicatos organizados para negociar acordos coletivos e tal. Ah, interessante. Quer dizer, a decisão radical acabou não sendo boa para ninguém. Exato. Aí o tribunal deu uma recuada, uma suavizada, permitiu as contribuições, desde que aprovadas em assembleia pelos trabalhadores, foi um ajuste. Meu termo. Isso. Mas a fonte interpreta isso ainda dentro de uma linha mestra que, no geral, continua sendo restritiva para os direitos dos empregados nas decisões trabalhistas mais importantes. Entendi. E essa decisão mais recente do Gilmar Mendes sobre a pejotização? Como foi recebida? Teve reação? Ah, teve sim, e forte. A fonte relata que gerou uma mobilização grande das centrais sindicais, claro, e também das associações de juízos do trabalho. Que são quem lida com isso no dia a dia, né? Exatamente. E o texto também destaca o papel da imprensa, sabe? Em divulgar, jogar luz sobre essa suspensão, porque é um tema que mexe muito com a estrutura dos direitos trabalhistas no país. Então, tentando amarrar tudo isso que a fonte trouxe pra gente, parece que a gente está olhando para um STF com, sei lá, duas faces. É uma forma de colocar. Uma mais liberal, em questões de costumes, direitos civis, e outra que, pelo menos segundo essa análise, pende mais para reduzir ou flexibilizar direitos quando o assunto é trabalho, economia. Exato. Uma faceta liberal em certas pautas e outra, digamos, mais pró-mercado ou pró-empregador nas questões econômicas fundamentais. E a própria definição do que é ou não é emprego acaba entrando nessa disputa, né? Com a questão da pejotização. Perfeito, é o cerne da questão. E isso deixa a gente com uma pergunta no ar, né? Ecoando a análise que a gente viu. Qual seria? Com essa suspensão dos casos de pejotização ainda valendo e todo esse debate pegando o fogo, para onde vai esse equilíbrio entre os direitos que estão na CLT e essa pressão por contratos mais flexíveis, como o PJ? É uma pergunta de milhões, né? Como os sindicatos, as empresas, a Justiça do Trabalho, o próprio Supremo, como eles vão continuar desenhando o futuro das relações de trabalho aqui no Brasil? Fica aí a reflexão, né? Um cenário em aberto, com certeza.